Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje para dar continuidade ao estudo do livro do Rodolfo Caligares, A Vida em Família. E o capítulo que nós vamos estudar hoje tem como título Disciplina e Liberdade. Então veja, ele colocou duas palavras que aparentemente se opõem, disciplina e liberdade. Então tem muita gente que acha que com disciplina você perde a liberdade. E se você tem liberdade, você não precisa ter disciplina. E o texto do Caligares, ele vai bem contrário a essa ideia. E ele diz o seguinte, que só pensa assim quem tem um conceito superficial do que seja disciplina e do que seja liberdade. E aí ele vai na raiz da palavra disciplina, e ele fala que disciplina a origem da palavra é discípulo. E discípulo é o quê? É o aluno. E o discípulo, ele segue aquele que segue o mestre. E de preferência, ele vai seguir o mestre por admirar esse mestre. No caso dos filhos, ele vai seguir por livre e espontânea vontade a orientação dos pais. E quando é que isso acontece? Quando os filhos têm admiração pelos pais. E quando que ele tem admiração pelos pais? Quando ele percebe que esse pai, essa mãe, são pessoas justas, são pessoas respeitosas, são pessoas que só dão ordens que podem ser cumpridas, quer dizer, eles não são abusivos na autoridade deles. Então, aí esses filhos, quando eles percebem que os pais são, antes de tudo, orientadores e que só vão querer o bem deles, ainda que muitas vezes os filhos não entendem isso, né? Às vezes os filhos acham que o pai não tem nada a ver, né? Que o pai não sabe, que o pai é careta, que a mãe é careta, está fora do tempo. Mas com o amadurecimento, eles vão percebendo o quê? Que aquilo que eles achavam que era absurdo, eles começam a perceber que tinha uma razão de ser. Portanto, quando os pais tomam uma decisão a respeito da educação dos filhos, é preciso que eles parem, avaliem muito bem se o que eles estão querendo exigir dos filhos está dentro das possibilidades desse filho. Então, assim, no vídeo passado nós falamos sobre isso. Não adianta você querer impor uma disciplina para uma criança pequenininha que ela não vai dar conta. Né? Por exemplo, exigir que uma criança pequena fique parada por horas, ela não consegue, não faz parte da condição dela, ela precisa de movimento. Esse movimento, inclusive, é o que favorece o desenvolvimento motor dela. E no final, também o desenvolvimento intelectual. Bom, aí ele entra na questão, além da disciplina, que ele diz que é muito importante que os pais, no processo educativo, tenham clareza do que é disciplina, porque disciplinar uma criança não quer dizer que você vai bater, gritar, ofender. Não, disciplina não tem nada a ver com isso. Esse é um conceito antigo, que antigamente, né, os pais achavam que para disciplinar uma criança tinha que bater, tinha que punir, tinha que castigar, né? Eu até me lembro que numa casa que eu frequentava, a pessoa mantinha uma régua, uma régua não, uma correia no portal da porta. Então, e aquilo, não que ela usasse, aliás, eu nunca a vi usando, mas aquilo estava ali para lembrar a criança ou as crianças que qualquer atitude que ela não aprovasse, ela podia lançar a mão daquele castigo corporal. Então, veja bem, as crianças acabavam obedecendo por quê? Por medo de apanhar, por medo de serem surradas. Bom, aí o Caligares, ele vai falar o seguinte, que felizmente, com o progresso da pedagogia, e a pedagogia veio trazendo assim novas formas, novos conceitos de educação. Então, ao fazer isso, a pedagogia vai ajudar os pais a apelarem para os melhores sentimentos dos filhos.
e sempre pela força do exemplo. Isso é muito importante, né? Porque se o meu filho me admira pelo meu exemplo, não pelo que eu falo. O que eu falo, o vento leva. Mas se o que eu falo é o que eu faço, é muito mais fácil o meu filho, a minha filha, me obedecer, né? E aí, no caso, então, ele fala isso, né? Que quando os filhos admiram a conduta dos pais, eles acabam obedecendo. E até ele dá uma definição bastante interessante de obediência. Ele fala assim, quer ver? Lá na frente, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala que a obediência é o consentimento que vem do interior, é o consentimento do coração. Olha que bonito essa expressão. Bom, aí ele passa para a liberdade. E o que é liberdade? Então veja, liberdade não é fazer o que você quer ou deixar de fazer o que você quer, escolher o que você quer. Isso não é liberdade. Aí até ele fala assim, são liberdades. E ele fala que é muito comum para o filho, no processo que ele vai crescendo, ele vai querendo ter mais e mais e mais liberdade. Só que essas liberdades que ele quer, muitas vezes são contrárias à sua própria desenvolvimento, seu próprio desenvolvimento e o seu próprio interesse. Então ele vai citando algumas liberdades que os filhos começam a querer ter. Por exemplo, dormir a hora que quer, quando eles são mais velhos, chegar em casa a hora que eles bem entendem, não quererem ajudar nada em casa, ele quer ter liberdade de fazer o que ele quer. Mas se esquecendo de que se ele mora com os pais e ele usufrui de tudo que os pais oferecem, é natural que ele também colabore com a organização da casa. Mas se ele quer ter liberdade para dizer não, não quero participar de nada. E com isso, se os pais não entendem a importância de fazer os filhos participarem de algo que eles usufruem, esses filhos começam a crescer totalmente sem limites, sem disciplina. Enquanto eles são pequenos, a gente até contemporiza, mas eles vão crescer. Eles vão crescer, eles vão para a escola, eles vão ter amigos, mais cedo ou mais tarde pode ser que eles venham a se casar. Como é que vai ser a relação deles com os seus cônjuges? Se eles só querem, como diz o ditado, venha a nós o vosso reino nada. Eu quero ser servido, mas eu não quero servir. Então a disciplina tem muito a ver com ou melhor, a liberdade tem muito a ver com o movimento de promover a autonomia dos nossos filhos, sob todos os aspectos. Aí abro aspas para o Caligares. Ele diz assim, incutindo-lhes, porém, paralelamente, o senso de responsabilidade, o dever de assumir as consequências dos seus atos. Então, veja bem, muitas vezes os pais falham porque eles ficam receosos de traumatizarem os seus filhos. Então o filho faz bobagem e o pai passa a mão na cabeça do filho. E ele torna a fazer bobagem e o pai passa a mão na cabeça do filho. Então, é muito importante, se o filho errou, não é desamor fazer o filho responder pelo que ele fez. Não é. Muito pelo contrário. Porque, como diz o ditado, a vida ensina. E a vida vai ensinar sem nenhum cuidado. Então, por isso é que, desde pequenininho, é importante que os pais observem o comportamento dos filhos e vá ajustando esse comportamento, fazendo eles entenderem que a lei de Deus, é uma lei de ação e reação. O que você faz, você colhe. Você não é obrigado a plantar, como diz o ditado, mas você é obrigado a colher. Você tem livre-arbítrio, sempre, até que você faça a sua escolha. No momento em que você fez a sua escolha, acaba o teu livre-arbítrio, porque você vai colher o que você fez. Isso é a verdadeira liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser,
mas eu não tenho liberdade para não responder pelas consequências dos meus atos. Aí o Caligares, ele vai dizer assim, abre aspas, livre, em última análise, só o é o indivíduo que haja feito tal conquista, quer dizer, conquistou a liberdade. Se ele não conquistou a liberdade, ele não tem liberdade. Mas, para que isso se torne possível, é preciso que os pais pratiquem constantemente o diálogo e a orientação com os filhos. Então, assim, querer que os filhos adquiram liberdade sem que os pais orientem e sem que os pais dialoguem com esses filhos, eles não vão conseguir fazer com que esse filho realmente se torne um adulto capaz de dialogar, capaz de ouvir o outro, capaz de ceder aonde ele precisa ceder. Não consegue. Por isso é que se diz que educar é um processo muito complexo, muito difícil. Porque você não fala uma vez e a criança entende. Você não fala duas vezes e a criança entende. Você tem que falar, repetir, falar outra vez, repetir. E até porque a gente tem sempre que verificar o que a criança está entendendo daquilo que a gente está falando para ela. Porque veja, será que o conceito que ela tem sobre alguma coisa que a gente quer passar é o nosso conceito? Portanto, é muito importante sentar com a criança, explicar e deixar com que a criança fale o que ela entendeu daquilo. E é muito interessante, porque às vezes eles entendem coisas absolutamente diferentes da nossa intenção. Porque falta para eles o quê? Maturidade, experiência de vida. Eles acham que tem, né? Mas não tem. Porque experiência de vida vem com o tempo, vem com o decorrer dos anos. E aí se nós somos pais realmente preocupados com o crescimento do nosso filho e sabemos que educar é um processo longo e árduo, mas que vale a pena, porque o tempo que a gente perde com o nosso filho educando é o tempo que a gente ganha lá na frente, quando eles serão capazes de fazer escolhas que não vão trazer para a gente de sabor, né? Que não vão trazer para eles experiências difíceis. Haja vista, por exemplo, que muitos filhos acham que mal tem, por exemplo, o uso de droga. E eles não começam com droga pesada, raramente. Começam com um cigarrinho, né? Começam com uma bebidinha, e daí a coisa pode ir se multiplicando. Aí, quando eles estão totalmente dependentes, a gente quer que eles deixem o uso dessa substância. Vão deixar? Até podem, mas é muito mais complicado. Portanto, é muito importante, é de uma relevância assim fenomenal que a gente observe a conduta do nosso filho o tempo todo. E não é observar o tempo todo no sentido de não dar nenhum tipo de sentimento para eles de que a gente não confia neles. Não, a gente confia. Mas a minha mãe sempre dizia uma coisa muito interessante: eu confio desconfiando. E é isso mesmo. Os pais devem confiar desconfiando. E ficar atentos com as companhias, ficar atento com o comportamento desse filho, ficar atento com os hábitos que eles vão adquirindo, para que eles não venham a desenvolver atitudes que lá na frente vão ser prejudiciais a eles, às pessoas com quem a gente convive e a nós também. Então, esse, grosso modo, é o texto do Caligares. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.